Querido ouvinte, você já se sentiu incomodado quando alguém apontou algo negativo sobre você e que você sabe que é verdade? Já teve aquela sensação de que uma simples observação tocou num ponto sensível, quase como se revelasse algo que você mesmo tentava não olhar? E já percebeu como nessas horas a reação mais imediata é você se defender, é justificar, é escapar de alguma forma daquela situação? Por que será que é tão difícil ouvir algo negativo, mas que é verdadeiro sobre nós mesmos, né? Pois é. Mas se você tiver a oportunidade de observar a natureza, principalmente agora que a gente está na primavera, né? Esse é um exercício muito legal para a gente permanecer, né, no presente. Para por alguns minutos do seu dia para observar a natureza. Isso é muito expansivo, sabe? Se você observar, as árvores ficam particularmente bonitas nessa época do ano, mas quando a gente observa atentamente a natureza, nós percebemos algo muito curioso, né? As árvores que crescem fortes, bonitas, que são abundantes nos seus frutos, são aquelas que passam pelo processo da poda. Pode parecer que é, mas a poda não é um castigo, né? Um castigo para a árvore. Não é um ato de violência. Ela, na verdade, é um cuidado, sabia? Algo planejado, é algo consciente. Para quê? Para que a árvore possa concentrar a sua energia naquilo que realmente importa. Na árvore, quando nós cortamos um galho seco, um ramo que cresceu para o lado errado, ou algo que está roubando a força da planta, nós fazemos isso para que ela floresça com mais saúde, né, com mais potência. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Você deve estar se perguntando, né? É muito interessante como essa imagem da poda, da poda da planta, né, nos ajuda a compreender algo que muitas vezes causa dor dentro de nós, que é a correção, né? O ato de sermos corrigidos. Aceitar uma advertência, reconhecer uma falha, admitir que ainda não estamos aonde nós acreditávamos estar, pode ser profundamente desconfortável. No entanto, assim como a poda parece ser desconfortável para a planta, esse movimento de aceitação pode abrir um espaço muito, mas muito importante, gente, para a vida seguir mais plena, não é, Eliane? É isso mesmo. Mas eu acho interessante a gente trazer um pouquinho para os nossos ouvintes o que é essa ideia de correção, né? O que essa ideia tem a ver com o nosso despertar de consciência. E nada melhor do que o conceito de Tikkun, né? Trazido pela Cabala para explicar isso. Tikkun em hebraico significa correção, melhoria. Então, na visão cabalística, as adversidades da vida não são castigo, mas instrumentos do Tikkun. Então, cada desafio, perda, frustração ou dor é uma espécie de mensagem codificada do universo, uma oportunidade da alma que ainda não vibra em harmonia com a luz do Criador, com a luz da centelha que vive em nós, né? Então, essa é uma oportunidade de corrigir, de equilibrar, de elevar os aspectos da alma, né? Então, pela Cabala e pela nossa visão também espiritualista, nada é acidental, né? Não existe acaso. A vida é construída como uma sequência de lições espirituais perfeitamente desenhadas para, vamos dizer, refinar a nossa consciência. Então, quando a pessoa resiste, né, repete padrões ou reage com vitimismo, ela apenas retarda o Tikkun, né, prolongando os ciclos de dor e prorrogando o seu despertar de consciência. Mas quando a pessoa desperta para o sentido oculto das experiências e busca compreender o que isso quer me ensinar, então a dor se transforma em sabedoria e o sofrimento se converte em expansão da alma. Ou seja, as adversidades são o cenário onde o Tikkun se manifesta. Elas nos mostram exatamente onde ainda há sombra, onde ainda falta amor, onde é preciso exercitar o perdão ou a aceitação. Então, com esse entendimento, sabemos que o universo trabalha sempre pelo nosso despertar. E muitas vezes esse despertar acontece por meio das pequenas e das grandes correções que a vida nos convida a fazer. Exatamente como eu falei, né? São as adversidades que vamos encontrar na vida. Contudo, ao invés de acolher, né, esses convites com serenidade, o que a gente geralmente faz? Resistimos, não é assim? Não aceitamos, nos revoltamos. Resistimos porque fomos ensinados desde muito cedo que errar é sinal de fracasso, né? Que admitir uma falha nossa é reconhecer uma inferioridade, que aceitar uma crítica é se colocar em posição de fraqueza.
Mas e se não for bem assim, né? E se na verdade aceitar a correção for uma demonstração de força? E se demonstrar a humildade e reconhecer uma falha não for sinal de submissão, mas sim de maturidade? Então, sabe, um dos maiores sinais de autoconhecimento, de evolução espiritual, é a capacidade de ouvir, né? De se ouvir e de aprender com as pessoas e com as situações que a vida nos apresenta. A psicanálise ajuda a gente, sabe, a entender esse ponto com muita clareza. Durante o processo da análise, descobrimos que existe dentro de cada um de nós uma estrutura que tenta proteger a nossa imagem interna. É como se tivéssemos aí um, entre aspas, eu ideal, uma imagem de quem acreditamos que deveríamos ser. Ser aquela pessoa sempre forte, sempre coerente, sempre no controle, sempre admirável, né? Esse ideal do eu se forma a partir das expectativas que recebemos da nossa família, da cultura e até das experiências, né, que nós desenvolvemos na infância. E quando a realidade me mostra que eu não correspondo exatamente a esse ideal, surge um desconforto. E aí os conflitos começam. Mas veja bem, esse desconforto não é sinal de fracasso. Pelo contrário, ele é um convite, um chamado para a gente ajustar a rota, para a gente enxergar aquilo que ainda está pedindo aí um pouco de cuidado, para a gente amadurecer o nosso olhar sobre a gente mesmo. Nesse momento, em vez de você se envergonhar, olhe para isso como sendo uma oportunidade de crescimento. Se permita um olhar humilde e curioso sobre isso. Só que às vezes, né, ao invés de ouvir esse desconforto e perguntar para que eu estou sentindo isso, nós reagimos e reagimos de diversas formas, né? Negando, fugindo, atacando, justificando. Então tudo isso porque ainda acreditamos que para ser amado precisamos ser perfeitos. Só que não, gente. Isso não é e nunca foi verdade, né? Mas vamos trazer isso para o nosso cotidiano, né? Imagine, por exemplo, uma situação simples. Alguém que convive com você, né? Pode ser um parceiro, um amigo, um familiar. E essa pessoa olha para você e diz assim: você fala muito alto, fale mais baixo. Dependendo do seu estado emocional, no momento em que a pessoa diz isso, essa frase pode soar como um ataque pessoal. Então, você está querendo me diminuir, né? Quer dizer que eu sou errado? É isso que você vai falar. Ou eu não faço nada demais, qual é o problema de falar alto? E é a partir desta interpretação que a pessoa vai reagir, né, com dureza e acaba muitas vezes se afastando da convivência com o outro. Mas se você respirar um pouco mais profundamente, se olhar para além da primeira sensação, talvez você perceba que existe ali uma oportunidade de autocuidado. Talvez você analise a crítica e pense: será que eu estou falando muito alto mesmo? Se sim, qual a necessidade que tenho de elevar o tom da minha voz? Será que eu estou querendo ser vista? Será que eu estou querendo chamar a atenção? Veja como uma crítica, gente, pode te trazer muito autoconhecimento. Porque talvez, ao observar a situação, você pode lembrar da criança que você foi e que muitas vezes precisou se calar para não apanhar. Percebe como tudo acontece para o nosso autoconhecimento e para a nossa melhoria? E aí você pode perceber que talvez ajustar o tom da sua voz ajude a você a melhorar a forma como você se comunica, né? Dando mais valor para o que de fato você é, sem a necessidade de falar alto para que as pessoas te vejam. E quando você tem uma boa comunicação com você mesmo, naturalmente você melhora a comunicação nos seus relacionamentos, fortalecendo assim os vínculos. Quer ver um outro exemplo? Talvez alguém diga assim, ó, você está se descuidando de você mesmo. E às vezes esse comentário dói, viu? Dói porque toca num ponto sensível da gente. Ninguém gosta de ser taxado de negligente, de desleixado. Dependendo da circunstância dessa crítica, da forma como ela chega, pode até significar tá chamando a pessoa de suja, né? E isso dói. Mas dói porque a gente sabe que é verdade. Talvez, se você parar por um instante, baixar suas barreiras e buscar entender a natureza, né, da onde vem essa crítica, talvez você conclua que diante da vida corrida, né, os problemas chegam, as obrigações vão se acumulando e quando a gente menos percebe, a gente está deixando de cuidar da gente mesmo. Só que quando alguém aponta esse tipo de situação, a gente reage, né, a gente fica na defensiva, como a Eliane falou. Mas se a gente escolhesse olhar para esse comentário e conseguir extrair
extrair dele o que há de verdadeiro. Algo dentro da gente obrigatoriamente vai se reorganizar. E aí a poda, né, que a gente falou no início do programa, começa a surtir efeito. A poda começa a abrir espaço para surgir mais flores, mais frutos. Mas olha bem, aceitar uma eventual correção, ou no caso, né, como estamos falando, aceitar uma crítica, não significa aceitar qualquer opinião dos outros. É importante você sentir quando a crítica pode ser contribuição ou quando a crítica vem de alguém que quer te diminuir, quer te manipular. Então, gente, nem toda crítica é construtiva. Algumas críticas são projeções do outro, são desabafos, são dores que não têm ligação com a nossa verdade. Mas, mesmo assim, né, mesmo diante daquelas críticas que percebemos que tem apenas a intenção de nos diminuir, mesmo diante dessas críticas, há algo para olharmos. Porque se eu estou recebendo uma crítica destrutiva e sabendo que existe, né, a lei universal que diz que semelhante atrai semelhante, talvez seja o momento de se perguntar: para que, né, eu estou recebendo essa crítica destrutiva? Será que aquilo que eu estou recebendo do outro não é uma projeção da forma negativa como eu me vejo? Será que aquilo que eu estou sendo julgado ou julgada não é algo que eu mesmo me julgo? Percebem? Então, podemos dizer que toda crítica passa pelo processo de aceitar a correção, e esse processo passa, geralmente, por 3 etapas, né? Então, a primeira etapa é ouvir com atenção aquilo que te criticam, né? Deixa a pessoa falar, não interrompa, não reaja, ouça, sinta o impacto emocional que aquela fala te causa. Depois, né, tenha um discernimento se aquilo tem utilidade para o seu crescimento, para o seu autoconhecimento. Se fizer sentido, acolha a crítica. Se não fizer, gente, se não fizer sentido, agradeça internamente aquilo que recebeu e deixe passar. Não alimente aquilo. Então, a verdadeira humildade não está em se dobrar diante de tudo. É escolher com sabedoria o que serve e o que não serve. E tem mais, viu? Em muitas situações, as correções mais profundas não vêm do outro, vêm da vida, vêm do tempo, vêm das consequências, vêm daquilo que se repete, se repete, se repete, até que a gente começa a enxergar. Exatamente. Então, se algo se repete como um padrão na sua vida, isso nada mais é do que uma correção, né? Como eu falei, um tikkun, né? Para você despertar a consciência para algo mais sobre aquilo. Então, quando percebemos que um padrão de reclamação retorna, né? Que um conflito se repete, que uma frustração parece ecoar de forma familiar, talvez seja a vida dizendo: aqui ainda, né, tem um galho que precisa ser podado. Não com violência, não com culpa, mas com consciência. É nesse momento que o trabalho interior se torna precioso. E é aqui que as terapias, né, as práticas espirituais, a oração, o silêncio, a meditação, elas vão encontrar, né, o seu campo mais fértil. Essa imagem da árvore sendo podada pode também ser entendida como um ato de amor, sabe? Ninguém poda o que está morto, só se poda o que tem potencial, só se poda o que pode florescer. Então, quando a vida nos corrige, é porque a vida acredita em nós. É porque existe algo ali que pode crescer, que pode florir. E se a gente consegue olhar para os acontecimentos deste ponto de vista, isso é profundamente motivador, porque você sabe que é um desafio, né? Você sabe que existe um desafio, mas é esse desafio que vai te fortalecer ainda mais. E acolher a correção com humildade tem também um outro efeito na gente, que é o de desenvolver a capacidade de olhar para as pessoas além das aparências, né? Sobre isso me vem aqui à mente uma história muito bonita do Chico Xavier. Conta-se que o Chico Xavier, ainda jovem, trabalhava numa padaria lá em Pedro Leopoldo. Ele acordava antes do sol nascer e ficava responsável por pesar e embalar os pães. Ele fazia isso com muito carinho, porque ele dizia que se era para servir, que fosse feito com amor. Um dia, uma mulher entrou na padaria muito irritada. Tomada pela impaciência, ela pegou o pão que o Chico havia acabado de pesar, levantou diante de todos e disse, quase que gritando: "Esse pão está menor do que os de ontem. Vocês estão enganando as pessoas." Toda raivosa. A padaria ficou em silêncio. As pessoas olharam para o Chico esperando que ele se defendesse, que dissesse que a balança estava correta, que o peso era regulado, que ele não tinha culpa de nada. Mas o Chico não disse nada disso. Ele apenas olhou para a mulher com doçura, pegou o pão nas mãos
e respondeu: minha irmã, me perdoe. Talvez eu esteja mesmo distraído. Obrigado por me avisar. E então, sem pressa, ele voltou ao balcão, pesou novamente o pão e preparou outro, maior, mais bonito, mais cuidado, e entregou a ela com um sorriso sereno. A mulher, que tinha chegado ali pronta para brigar, se desarmou. Os olhos dela chegaram a se encher de lágrimas. Ela saiu da padaria em silêncio, levando na mão um pão maior, mas também uma lição de humildade que ela certamente nunca mais esqueceu. Assim que a mulher saiu, um dos colegas do Chico perguntou: mas Chico, por que você pediu perdão? Você não tinha culpa nenhuma. E o Chico respondeu: quando alguém chega a esse ponto de irritação, não é por causa do pão, é porque a alma está cansada. Se eu posso ajudar alguém a descansar um pouco dessa dor, mesmo que seja por alguns instantes, então vale a pena. Veja, ele não se sentiu diminuído por aceitar a correção. Não ficou preso à necessidade de estar certo. Não se colocou na defensiva. Ele percebeu o que estava realmente acontecendo ali. Ele entendeu que, às vezes, o que a pessoa diz não é exatamente sobre nós, mas sim sobre um peso que ela está carregando. Perceber isso pede serenidade e presença. O Chico era, de fato, uma alma linda. Que empatia, né? Que amor que ele tinha pelas pessoas. Sem comentários, né? Um ser maravilhoso. E é isso, gente, né? Então, essa história linda que o Edgar contou sobre o Chico é sobre isso. Quando aprendemos a aceitar a correção com serenidade, com presença, percebemos que não estamos perdendo algo. Ao contrário, estamos ganhando consciência, ganhando maturidade, força interior. Estamos nos tornando mais humanos, mais acessíveis, mais verdadeiros. E, consequentemente, nos tornamos mais capazes de amar e de ser amados, né? Então, por isso, se hoje você se sente tocado por alguma situação em que foi chamada à reflexão, respire. Não leve para o lado negativo, seja qual for a situação. Sempre será um convite para você se melhorar. Não lute contra a oportunidade de despertar, né? Olhe para si com carinho, com compaixão, com amor e acolha a possibilidade de mudar sem se julgar. Então pare de buscar, gente, o que está errado sobre você e comece a buscar o que está certo, porque na verdade é isso. Sempre é sobre o que está certo e nunca é o que está errado. E como a gente iniciou o programa falando sobre a poda da árvore, a poda não é o fim da árvore, é o recomeço do seu florescer, né? Então, como falamos, após a poda, os galhos se fortalecem. E assim é com todos nós. Após cada desafio, após cada tropeço, após cada queda, nós nos fortalecemos, né? Ganhamos vitalidade, ganhamos força e confiança em nós mesmos. Então, que possamos, né, todos nós, aprender a crescer com leveza, a ser podados, né, com doçura e a florescer com consciência e com muito amor no coração. Muito bem, gente. É isso aí, querido ouvinte. Sábado que vem, 12h30, a gente vai estar de volta aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Mas, se você quiser mais conteúdo como esse, acesse as nossas redes sociais. No Instagram você vai encontrar a Eliane como @ElianeBim e @elianebim.biomagnetismo. Comece a seguir a gente lá no Instagram. O meu Instagram é o @EdgarBim. E no YouTube? No YouTube você pesquisa lá BIM91, BIM de Maria 91, tudo junto. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, comenta os vídeos, compartilha, encaminha os vídeos para as pessoas que você acredita que esse conteúdo também pode ser uma contribuição. Todos os nossos programas e muitos outros conteúdos estão lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/BIM91. E também, se você quiser entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp, lá você vai ser informado em primeira mão sobre todas as nossas atividades, todos os nossos vídeos estão lá, lives, cursos, palestras, tudo que a gente faz a gente coloca sempre em primeira mão nesse grupo. Então é só mandar pra gente uma mensagem no WhatsApp dizendo quero entrar no grupo do VIP e a gente encaminha para você de volta o link para acesso ao grupo, tá bom? E também, se você quiser agendar ou obter mais informações sobre os nossos atendimentos na psicanálise sistêmica, na hipnoterapia, no biomagnetismo médico ou na constelação familiar, basta mandar mensagem também pra gente no WhatsApp. Então, anota os números aí. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu número é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. Queridos, até sábado que vem, 12h30, aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Tenham todos uma linda semana. Queridos, gratidão pela audiência e todos uma linda e abençoada semana.